É muito comum no mundo das ciências que descobertas e invenções recebam o nome de seus criadores. Por exemplo, Euclides é considerado o pai da geometria. Existem também as leis de Newton. Agora, tem uma outra situação que é aplicada dia a dia nas obras. Todos os pedreiros sabem fazer, mas eles não têm noção que se trata do Teorema de Pitágoras. Porque é assim, o pedreiro ele sabe que se ele marcar 30 centímetros de uma face, 40 centímetros na outra, ao fazer a interceptação desses pontos, esse valor tem que dar 50 centímetros. E se der 50 centímetros, é porque está no esquadro, está tudo alinhado. Então, na verdade, o que é? É que em um triângulo, retângulo, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É o Teorema de Pitágoras. Em aplicação lá na obra, o pedreiro ele não sabe de toda essa teoria, mas ele sabe aplicar. Agora tem uma outra lei, a lei de Abrams. Essa pouca gente conhece e é tão importante, é muito importante para a obra. Tem a ver com a qualidade do concreto, da resistência do concreto. Duff Abrams, ele é um cientista norte-americano. Ele nasceu no ano de 1880 e faleceu em 1965. Ele era um professor na área de engenharia, dedicava-se a materiais de construção, e no ano de 1918 ele descobriu que existe uma relação entre a água e cimento, a proporção, a quantidade de água em relação ao cimento na mistura do concreto com a resistência. Então, assim, a definição da lei de Abrams é que dentro do campo dos concretos plásticos, a resistência aos esforços mecânicos, bem como as demais propriedades mecânicas do concreto, varia na relação inversa da relação água-cimento. Então, assim, se a relação água-cimento é baixa, a resistência é alta. Agora, se a relação água-cimento é alta, a resistência é baixa. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, eu estou aqui no site do Mapa da Obra, que é um site mantido pela Votorantim Cimentos, uma das maiores cimenteiras do mundo. Eles fizeram uma reportagem especial tratando justamente dessa questão da água no concreto. Então, assim, vamos ler aqui alguns textos. Conhecida como o solvente universal, a água é fundamental na preparação do concreto. A correta dosagem do elemento interfere diretamente nas relações químicas da mistura e, consequentemente, nas características técnicas de resistência e durabilidade das estruturas. Neste texto, que faz parte de uma série de reportagens O Traço do Concreto, conheceremos a importância do controle da água. De acordo com José Freitas Júnior, docente da Universidade Federal do Paraná, a presença do líquido é indispensável, entre outras razões, porque o cimento consome aproximadamente 19% de seu peso em água para formar os cristais sólidos, que promovem a resistência mecânica do concreto. O líquido também atua na trabalhabilidade do concreto, ou seja, colabora para que a mistura assuma um aspecto plástico, suficiente para ser transportado e aplicado nas formas. Mas é preciso fazer o controle tecnológico da água, para não ter problemas com o concreto. Então, assim, qual é a quantidade ideal para você conseguir equalizar tudo? E aí, aqui eu participei dessa entrevista e como eu vou ler aqui, né? Costumo explicar o fator água-cimento relacionado com o preparo de um suco em pó. Quando temos mais água do que o recomendado, o resultado será um líquido colorido e adocicado, mas não suco propriamente dito. Eu vou explicar de maneira diferente dessa vez. Em vez de falar do suquinho em pó, vamos falar de comida, né, gente? A gente está na época aí de pandemia, por quarentena. Eu tenho certeza que é um exemplo que vocês vão entender bem. Então vamos falar sobre gelatina, né? Fazer uma gelatina. Eu não vou fazer aqui, não tenho esses dons culinários, apesar de ser algo muito simples, mas eu achei um videozinho da internet e ele vai nos ajudar. O preparo da gelatina vai me ajudar a explicar para vocês sobre essa questão da água, da curva de Abrams, da quantidade de água para o concreto. Vamos ver então, junto. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma coisa que eu amo, gelatina. A própria gelatina, né, ela vem aqui nas instruções de como elaborar, falando exatamente que para este potinho aqui, a quantidade exata de água que tem que ser colocada, em que momento, a quantidade de água quente, de água fria e, principalmente, o máximo, a quantidade de água é determinada. Vamos ver aqui a explicação aí de como fazer isso.
de um pacote todo de gelatina. Pode ser em pó mesmo. Eu escolhi de abacaxi. Isso, fora isso, a gente vai precisar de 250 ml de água fervendo, 250 ml de água gelada, certo? Então, vocês viram aí, tem uma quantidade exata que deve ser utilizado, não é nem mais nem menos, é cravado isso. Vamos continuar vendo o vídeo. Em pó e colocar a água fervendo aos poucos e mexendo até dissolver todo o pozinho. Júlia que vai fazer isso. Então aqui a gente vai colocando a água aos poucos, certo? A água fervendo. E vai misturar bem misturado até não ficar nem um pouquinho desse pozinho no fundo, ó. Com o concreto vai ser a mesma coisa, gente. Quando a gente for lá produzir nosso concreto, seja na betoneira, na enxada, vai ter que ter o processo de misturar bem. E para ele ficar totalmente homogêneo. Então, seja na enxada, na betoneira, no caminhão, betoneira, é super importante essa homogeneização. Misturar bem para não ficar nada empedrado, tem que ficar 100% homogêneo. Igual na gelatina. O segredo é mexer bem mesmo. Viram aí? Tô falando. O princípio, gente, é o mesmo. Pronto, ao todo foi 500 ml de água, né? 250 ml de água quente e 250 ml de água gelada, certo? Certo. Bom, agora eu pergunto para vocês, se ela colocasse mais água do que essa quantidade que foi pela instrução aqui, que vem já no pacote falando, o que vai acontecer? Se colocar mais água, a mistura vai ficar fraca e a gelatina não vai endurecer. Ela vai ficar mole, ela não vai ficar na textura, na consistência que se espera da gelatina, que você conhece aí. Você pode nunca ter feito concreto na vida, mas você já fez, ou eu tenho certeza absoluta que você já comeu gelatina, então você sabe aquela consistência. E essa consistência só é adquirida se você fizer a mistura nessa proporção. Agora, se você colocar mais água, o que vai acontecer, né? Informou todas as 4 forminhas. Agora a gente vai levar para a geladeira por umas 3 horas até ficar com um espelhinho durinho, tá bom, pessoal? E aí é isso que vai acontecer, gente. Não vai ficar nessa consistência. Só que aqui no caso da gelatina, você não vai ficar ruim, ela vai ficar sem sabor, ela vai ficar mole. Mas e o concreto? O que vai acontecer se você colocar mais água? Vai ficar um concreto fraco. O concreto com resistência baixa. E é isso, justamente, que o Duff Abrams descobriu e hoje é o princípio básico que a gente utiliza. É que quanto maior a relação água-cimento, o eixo X, menor é a resistência no eixo Y. E já quanto menor o água-cimento, maior a resistência. Agora eu vou ensinar para vocês como é que isso é feito. Como é que é feita essa curva, como é que a gente plota esse gráfico. Bom, primeiro o que vocês precisam saber? Que isso tudo que eu vou mostrar agora, antes foi feito no laboratório. Antes você vem por um processo de dosagem experimental que é feito lá no laboratório. E isso eu vou explicar na sequência, nas próximas aulas para vocês como que é feito. E vocês vão de fato fazer na prática. Mas por conta das aulas em regime domiciliar, por conta da Covid-19, eu estou antecipando, tá? Antecipando os resultados que a gente mais ou menos vai obter algo parecido com isso aqui. E depois vocês vão ter que fazer essa curva aqui no Excel. Então eu já estou já ensinando essa parte aqui. E quando voltar às aulas, a gente já vai direto para o laboratório para obter esses dados, para poder fazer a curva de Abrams dos dados de vocês. Então aqui vamos fazer com uns dados para a gente brincar. Bom, o traço do concreto, ele é expresso dessa maneira aqui, ó, tá? No caso eu vou dar um exemplo, tá? 1 para 2 para 3 para meio, para o valor que for, que é o da água. Então assim, o primeiro valor sempre vai ser 1 e representa o cimento. Aí o segundo valor é o agregado miúdo, vamos falar em areia. O terceiro valor é o agregado graúdo, a brita, o seixo, o graúdo. E o quarto valor que usa é a água.
se preocupa, a gente vai, vocês vão entender isso aqui mais na frente. Mas isso aqui é um traço unitário, é assim que lê. Nesse exemplo, 1 para 2 para 3 para água. No caso aqui, nos exemplos, a gente vai trabalhar 0,33, 0,45, 0,67 e 0,9. A gente vai começar isso aqui, que é para vocês tem que começar a pensar na dosagem do concreto com plena consciência da importância da água, da importância, o tanto que a quantidade, que a dosagem de água interfere no concreto. Isso é o Abrams, então isso é a coisa mais importante. Vamos vir aqui em inserir, tá? Eu vou fornecer alguns valores como esses aqui para vocês, uma tabelinha dessa, e aí vocês vão ter que cada um plotar o seu gráfico. E então, vem no Excel, inserir, gráficos. Você vai selecionar o gráfico que é dispersão. Não serve de pizza, de barra, nada. Tem que ser o de dispersão. E aí, pega esse aqui, ó, que tem os pontos e as linhas. Apareceu aqui, não apareceu nada, é óbvio, né? Não selecionei os dados, só selecionei o tipo de gráfico que eu vou gerar. Aí, estando clicado aqui nos dados, deixa eu subir aqui para não me atrapalhar, né? Selecionar dados. Viram onde que eu cliquei, né? Estou com o gráfico selecionado, aí ele apareceu isso aqui, ó. Ó, eu vou clicar fora aqui do gráfico, ó. Ó aqui essa barra aqui de cima. Estão vendo, né? Cliquei no gráfico, ó, apareceu esse verde aqui. Cliquei, selecionar dados. Vai aparecer isso aqui. Aí adicionar. Nome da série. Cada série vai ser o dia. Então pega aqui, um dia. Enter. Opa, aí já foi. Já um dia, editar. Clicou rápido. Então, seleciona aqui um nome, um dia. Valor de X. Eita, o que eu já fiz errado? Remove aqui, vou começar de novo. Adicionar, nome da série, um dia. Valores de X. X é o eixo X. Olha eu riscando na tela, deixa eu ver. Eu tenho que mostrar aqui, né? Com o mouse. Achando que estou no quadro. X é o água-cimento. O eixo X sempre vai ser o água-cimento aqui. Ok. Ó, ele já pegou aqui. E Y vai ser os valores da resistência com o dia. Enter, ok. Dá um ok, sair aqui, ó. Então, tá vendo? Ó, qual que é um valor de um dia aqui? O água-cimento, ó, 0,33. Vamos olhar aqui meio no olho, ó. Então, você vê que o primeiro ponto aqui, ó, ele tá mais ou menos, ó, visualmente, né? Tá no meio, entre o 20 e 30, que é o 33. E aqui a resistência para ser 50, ó, a linha aqui. E vamos pegar o último, 0,9 com 4 MPa. Então, 0,9 de água, ó, tá, né? É certinho, né? A gente não quer fazer no olho. A gente quer ter o valor preciso. Então, vamos continuar. Aí, selecionar dados. Então, agora eu vou fazer dos outros dias. Nome, 3 dias. X, repete lá o água-cimento. E Y, que são os valores da resistência. Ok. Vamos adicionar a outra linha. 7 dias. X, Y. Ok. Adicionar, aí é o último aqui, nomes, 28 dias, X, água-cimento, Y aqui. Ok. Pronto. O mais difícil está feito, viu? O mais difícil está feito. Agora vamos formatar primeiro isso aqui. Começar a formatar. Vamos formatar o básico. Esse aqui, gente, vocês estão vendo que o menor valor, ele começa em 0,33, termina em 9. Então eu não preciso ter o eixo mostrando isso aqui do 0 ao 0,20. Está desnecessário. Então, vocês, ó, vem aqui, eu vou clicar nesse eixo que eu quero. Aí aqui, ó, ele já tá aberto aqui na parte de formatação, né? Ó. Formatar eixo. Aí, tem aqui em dados, ó, opções do eixo, ó. Estão vendo, né? Opções do eixo. Aí limites. Começa, vamos por aqui, por 0,3. Aí ele já vai ajustando.
E não precisa terminar no 1, termina no 9, vamos pôr, termina em 0,95. Ok. E a mesma coisa aqui no eixo Y, que é o eixo da resistência. Não preciso, ó, o menor valor é 4. Dá até para começar no 0. O maior ali, deixa eu ver se tem alguma coisa que dá para diminuir. Não adianta, acho que aqui no eixo Y já está bom. Beleza. Só que aí, gente, o que é o negócio? Ó, presta atenção. Se você faz isso aqui, você faz lá no laboratório, esses 4 traços. Então assim, você fez um concreto com 1 para 2 para 3 com 0,33 de água. Aí você fez outro concreto com 1 para 2 para 3 e 0,45 de água. Aí você fez outro concreto com 1 para 2 para 3 com 0,67 de água. E um quarto concreto 1 para 2 para 3 com 0,9 de água. Fez um monte de corpo de prova de qualidade. Aí deu um dia, você rompeu o corpo de prova com um dia. De cada tipo de concreto, com 3 dias, com 7, com 28. Aí você montou, a gente chega nisso aqui. Vocês vão fazer isso na prática depois. Eu já estou adiantando essa parte do Excel para a gente ganhar tempo quando voltar para a aula normal. Depois que passar essa pandemia, se Deus quiser, vai ser muito em breve. Só que se você quiser aí, tipo assim, ó, eu vou falar um valor aqui, deixa eu ver. Agora você precisa fazer um concreto que tenha 30 MPa, 30, com 28 dias. E aí você vai usar qual fator água-cimento nesse mesmo traço, 1 para 2 para 3? O 0,9 vai dar 16. O 67, 37 MPa. Esse aqui é 30. E aí você vai pegar no olho, você vai pegar aqui nesse... Isso aqui vem aqui 30, vai puxando, 28 dias, essa linha amarela, você vai puxar, encontrou aqui, aí você vai puxar visual aqui para saber? Não, não é assim. Tem que calcular. Tem que saber como. Então, ó, aqui só para a gente não se confundir, deixa eu já começar a adiantar a formatação que é para melhorar. Vou pôr a legenda aqui. Legenda. Só para a gente saber qual que é de cada idade, tá? Que eu mesmo já estava quase me confundindo. Então é o amarelo. Então vamos começar aqui com um dia. Ó. Eu vou clicar em cima desse um dia, da linha, né, da equação aqui do um dia. Ó. Clicar nela. Ó. Um dia. Com o direito, adicionar linha de tendência. Aí aqui a gente não vai trabalhar com ela linear, a logarítmica. Põe a logarítmica. Estão vendo, né? Ó? Aqui um dia. Aí, mas o que interessa? Essa curva também não resolve. A gente quer isso aqui. Exibir a equação e o R. De um dia. De um dia. Pronto. Tá aqui. De um dia. Vou ter que deixar esse gráfico grandão. Vou subir ele aqui para não tampar a minha cara. E todo mundo enxergar. Aqui. Esse aqui. Depois vai ter a parte de formatação, viu, gente? Vocês sabem que eu sou chato com esse negócio de formatação, porque vocês já fizeram o relatório técnico. Então, prepara que um de vocês eu vou cobrar bastante isso. Pronto. Por enquanto assim tá bom. Aí aqui, só que essa linha, ó, vamos voltar aqui. Eu não preciso mais dela. É só para gerar a equação. Aí vem aqui, ó, sem linha. Mas a equação vai continuar. Tá vendo? É só para traçar. Vamos aqui agora, 3 dias. Selecionei, vira que selecionou, cliquei com o direito, adicionar linha de tendência, logarítmica, exibir a equação do gráfico, exibir o R quadrado. Esse R quadrado já vou explicar. Aí já vem aqui, já vamos adiantar. E sem linha, não precisa exibir a linha. Eu só quero o valor. Aí tá aqui. Agora puxa aqui. Esse é o de 3 dias. 7 dias. Agora eu vou só fazer, não vou nem falar, tá? Vocês acompanham aí, dá um pause. Quem já estiver fazendo, gente, eu recomendo. Divide a tela no meio. De um lado aqui você coloca esse vídeo, vai pausando, do outro lado você já abre o Excel e vai fazendo junto comigo. Ó, logarítmica,
exibir equação R e sem linha. Pronto. E agora de 28. Logarítmica. Tá pronto. Aqui vamos começar a editar, né? Deixa eu ver. Formatar a entrada da legenda. Preenchimento. Aqui ele não vai deixar, ele tá automático. Então, ó. Vamos colocar eixos. Ó, vem nesse maisinho aqui. Ó, ele abre isso aqui. Título dos eixos. Vira aí, né? Esse aqui é resistência. Eita, errado. Eu tenho que virar a cabeça. Resistência. A unidade é megapascal. Aqui é o fator água-cimento. Fator AC. Vou pegar aqui, ele padrão ele sai esse cinza, vamos deixar ele na cor preta, fica mais forte. Beleza, ó, temos aqui a nossa curva de águas, que são esses dados aqui. Só que agora a gente consegue saber qualquer valor que a gente quiser de resistência. A gente vai mudando o água-cimento ou o Y. Você só substitui. Porque o Y, ó, você sabe que é resistência. Então, vamos pegar isso aqui. Deixa eu abrir Nem lembro mais de qual que era o valor aqui. Peguei de um dia, né? Bom, gente, agora é matemática pura e simples. Se você já tiver quanto que você quer de resistência, eu quero saber qual que é a resistência para... Eu quero 30 MPa. Quero 30. Qual que é o fator água-cimento? Então, você pegar nessa fórmula, vai pôr o 30 ali, vai pôr 30, substitui aqui y por 30. E aí é operação matemática. 30 é igual menos 45,88 vezes logaritmo neperiano, é o ln aí da calculadora, e o x é o água-cimento, é menos 2,4906. Então é só substituir o y. E aí o valor que você vai encontrar aqui é o x. O x é o valor do água-cimento. Agora, se você tiver ao contrário, eu quero determinar o água-cimento. Então, em vez aqui de... Eu quero já colocar... Se eu colocar 0,4 de água-cimento, quanto que vai ser a resistência? Aí você vem aqui e substitui 0,4 no valor do x. Você vai saber qual que é a resistência. Tá? Então, é muito fácil. O que é esse R quadrado? Antes que perguntem. Gente, isso aqui... Aí, professor, você já deve ter estudado na matemática o que é. Vou relembrar aqui de maneira bem simples. Mas é o quanto mais exato, o quanto esse valor, essa equação, essa linha de tendência que a gente criou, logaritmo, representa a realidade. É tipo como se fosse assim, o grau de certeza, o grau de precisão. Então, quanto mais próximo de 1, mais confiável são os valores. Você vê isso aqui é quase 1. Vamos ver qual dia aqui que deu, qual que é o mais preciso. Ó. De um dia, 0,98. Aí de 3 dias deu 0,95. De 7 dias deu 0,994. E o de 28 dias, 9,976. Ou seja, aqui, o de 3 dias... a linha, são os valores menos confiáveis. Ainda assim, é um valor bem confiável. Tá acima, um R quadrado de 0,95 é ótimo. Mas e aqui, ó, você vê ó, que é uma linha aqui. Tá diferente do padrão das outras.
vendo? O de 3 dias é laranja. Então, por isso que ela é um menor valor. E o maior valor, o valor mais próximo de 1, é a de 28 dias. É o melhor comportamento. Então, assim, pronto, ó, fizeram uma curva de Abrams. Tá? Então, eu vou deixar para vocês de tarefa uma tabela como essa aqui. Essa é a primeira tarefa, hoje serão 2 tarefas. Eu vou deixar uma tabela como essa e cada um vai ter que fazer um gráfico desse no Excel e me enviar esse gráfico no Excel. Vai submeter ele lá na nossa sala de aula virtual no Moodle, baseado dos valores aí da tabela, e vai ter dados diferentes para cada aluno. Eu vou bolar um sistema aí vinculado ao número de matrícula, alguma coisa que vai estar na instrução da atividade, que é para evitar que um coleguinha copie do outro coleguinha. Essa é a primeira tarefa. Agora, a segunda tarefa é a seguinte. Então, a primeira, vocês vão ter que fazer um gráfico desse aqui no Excel, mais bonito que esse meu. Bonito que esse meu, aí vocês vão pôr legenda, vão pôr título aqui, tem que ficar melhor que o meu. A segunda tarefa, gente, é o seguinte, eu vou já dar para vocês 2 curvas prontas. Deixa eu ver se apareceu aqui. Apareceu, né? Vou dar para vocês 2 curvas de Abrams prontas. Essa aqui vai ser a primeira. Ó. É uma curva pronta do CP340 RS Minas, né? Independente, ó. Aí tá aqui já o gráfico plotado, uma curva plotada, e os valores aqui para de 1 dia, 3 dias, 7 dias e 28 dias. Tá vendo aqui, ó, 1 dia, ó, FC1 igual menos 6,7619 LN água cimento, que é o X, ó, esse FC1 que tá aqui bonitinho formatado é o Y. Aqui é resistência. Aqui está a FC, que é de resistência. E o AC aqui, o água cimento. Né? Então é a fórmula, é só aplicar. E aqui os valores de R. Então vai ter uma dessa, que você tem que analisar. E vai ter o outro tipo de cimento. Então aqui é outro tipo de cimento, já mudou a curva. Tá? Aí muda toda a equação. Todos os valores. E aí, qual que vai ser a tarefa? Vocês vão ter que fazer uma tabelinha, exatamente essa, igual essa aqui. Tá? E considerando 2 traços diferentes. Então, considerando aqui, ó, primeiro, vamos pensar só nessa primeira aqui, no CP340. Para essa primeira, você preenche aqui. Você preenche esses dados aqui. Tá? Então, considerando 1 para 2, para 2,25, para 0,48. E depois para 0,63. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai substituir 0,48 de fator água-cimento e substituir, fazer aqui para a curva de 1 dia, de 3, de 7, 28. Substituindo o AC, que é o água-cimento, que é o X, por 0,48. Aí você vai ter os valores aqui. Quanto MPa, por exemplo, ó, 0,48 está mais ou menos aqui nesse meio. Então, vai dar próximo de 5 de 1 dia. Tá vendo? Visualmente dá para ver. Então vai dar tipo 4 e alguma coisa. De 3 dias, ó. 3 dias deve dar, sei lá, 28, 29. Você põe 28 ou 29 aqui. 7 vai dar 40, provavelmente, em torno de 40. E aí você põe 40 aqui. E aí depois, aqui, ó, o 48... 0,48 com 28 dias deve dar próximo de 48 MPa. Preencheu aqui. Feito. Aí você vai fazer a mesma coisa para 0,63 de água-cimento. Recalcular tudinho, só que aí você vai estar aqui, ó, no 0,63. Só que você não vai fazer isso que eu estou fazendo aqui, olhando o visual e pôr no rumo. Você vai precisar colocar o valor exato que vai dar isso aqui, gente. E aí é só aplicar. Calculadora. Na calculadora você vai pôr menos 6,7619 vezes LN, que é logaritmo neperiano que tem aí na calculadora LN, na calculadora científica, né? Ou no Excel também você consegue fazer. Aí, vezes o água-cimento, que é o X.
Aí fecha lá o parênteses, volta aqui, menos 0,47,04. Já vai dar certo. Depois que você preencheu esse aqui, essas colunas, é você fazer a mesma coisa aqui pro outro tipo de cimento, que é esse aqui, o CP5, que está aqui, ó, CP5. O traço é o mesmo, então você vai fazer a mesma coisa, só que o gráfico é diferente, porque é outro cimento, é outro, tá? Aí você vai refazer isso. Aí quando você refizer isso, você vai estar com essa tabela inteirinha completa. E aí você vai ter que fazer um texto, uma redação de análise desses dados. Você vai falar assim, por exemplo, com 28 dias, no traço de 1 para 2 para 2,5 para 0,48, utilizando o cimento CP340, a resistência foi de tanto. Já se você substituir para o CP5 ARI, a resistência vai ser de tanto, e você vai comparar, que é tantos por cento maior, tantos por cento menor. Então você vai comparar o mesmo traço, 0,48 com 0,48, no CP3 e no CP5. É um tipo de comparação. E você também vai comparar por escrito, né? Vai escrever isso para mim. O que vai acontecer no mesmo cimento, nessa tabela aqui, mudando a água. Então assim, eu usando o mesmo cimento, o mesmo 1 para 2 para 2,5, e só mudando a água. O que acontece com os valores da resistência? E aí você vai comparando, se com 0,48 no CP340, com 7 dias a resistência era de X valor, mas mantendo tudo igual, mesmo cimento, o traço mudando apenas a água para 0,63, o valor diminuiu tantos por cento, e aí você vai fazer uma comparação. E aí você vai trazer os seus conhecimentos que a gente estudou lá de cimento, de aglomerante. E aí você vai falar por que isso acontece, a diferença de um tipo de cimento para o outro e essa questão da água. Tá bom? Essa é a tarefa. Eu fico à disposição para tirar dúvidas, como sempre, no fórum do Moodle, por e-mail, redes sociais e até por WhatsApp. E aí a gente vai marcar também um encontro via Google Meet, alguma dessas ferramentas, para tirar dúvida. Mas é importante, gente, que é tirar dúvida. A explicação está aqui. Você tem que assistir uma vez e assistir mais de uma. Assistir, reassistir várias vezes e tentar fazer. E aí, tendo dúvida, eu tiro dúvida. Tá? Mas é importante que vocês tentem fazer primeiro. E aí a gente vai marcar um encontro online, ao vivo, para tirar dúvidas. A principal coisa que vocês precisam saber é o fator água-cimento, que é o que determina as principais propriedades da resistência do concreto. Tá bom? Então, bons estudos, boa atividade e um abraço a todos. Eu te amo, tem hoje? Não, existe beleza. Existe. Tem um dedicatório aqui. Amor. Vamos lá. Concreto Armado, Eu Te Amo. Goiânia, 12 de junho de 2007, que é Dia dos Namorados, né? Amor, viu como presto atenção em tudo que você me fala? Que esse livro te traga toda a sabedoria que só um futuro engenheiro lindão como você pode adquirir. Você ama o concreto armado e eu amo você. Para sempre, amor. Beijos, Natália. De quem que é o livro?